eu vivenciei o curso, né? Vou ter que programar. Então, eu vivenciei o curso. Então, o que ele Uhum. estava falando não fazia sentido, né? Sim, sim. Então, Uhum. é aquela coisa, a gente tem que experienciar. E eu experienciei o curso, né? Uhum. Vivenciei todo o processo, me ajudou bastante, me ajuda bastante, porque quando acontece alguma coisa, eu já ando, sinceramente, já com a pastinha, Aham. com Sim. os gráficos lá de pesquisa, porque verificando, a gente já toma, já leva para o trabalho a nível energético e espiritual, dá os Uhum. comandos, já foi, Sim. né? E isso passa a ser uma coisa que a gente vivencia, é algo diário, né? Tu já fica com esse conceito da técnica na tua vida cotidiana, né? Então, quando aparece a situação, porque tudo faz parte do cotidiano, então tu já tem uma ferramenta que tu pode usar ela no cotidiano, não é dentro de um atendimento, abrir e tal, né? Quer dizer, tu pode identificar isso dentro do cotidiano e já dar os comandos e já ir ajustando, né, as coisas e fazendo as Sim, limpezas e tal, né? exatamente. Para você ter uma ideia, minha mãe tinha bastante problemas que a gente não tinha como identificar a origem. E ela Uhum. sentia no corpo físico. Sim. E de repente a gente, no caso, identificando a origem de cada coisa e tratando, nossa, cara, é outra pessoa. Ela é outra Hum. pessoa hoje, entendeu? Então as crises que Sim. ela tinha por ser sensitiva, né? E por ter ser vampirizada bastante o tempo todo, nossa, é outra Uhum. coisa. Tem dois gráficos que últimos que eu usei foram ah, o reator, se eu não me engano, né? E Uhum. tem outro que eu não me lembro, que é um círculo. Falei que está montado, né? Uhum. Esse gráfico para ela. Eu falei assim, nossa, nunca utilizei esse gráfico. E quando saiu, aí eu fui olhar, né? E tava lá, proteção, é uma proteção do campo. E depois disso, já tem um tempinho, ela nunca mais teve esse problema. Ah, Nunca que mais legal. teve. E Sim. acontecia dentro de casa, né? Porque tem uma pessoa que trabalha conosco e ela sofria bastante. E simplesmente parou. Os ataques Uhum. energéticos pararam. Sim. Sim, é muito impactante essa frequência, né? Essas frequências. Muito. O reator, inclusive, foi um gráfico que foi canalizado por uma colega, assim, né? Então, a São gente dois ou usa três bastante ele. gráficos que foram canalizados, você fala lá no curso, É, né? aham. E aí eu te digo, viu, foi o curso que para mim assim foi o divisor de águas, né? Eu já fiz cursos de pessoas assim que estão aí, sabe, falando dos seus métodos, mas que eu já experienciei parte deles, mas digo assim, para o teu não Uhum. deve nada, não deve nada, nada, nada. E é por isso que eu falo com o pessoal, ó, gente, faz lá porque vale a pena. Uhum. Entendeu? A sua Sim. didática, entende? E tu conseguiu identificar bem essa questão do, como tu vem da apometria também, né? Para ti é fácil sair da partícula e entender a técnica no mundo da onda, assim, da frequência, do comando, né? Do comando mental, né? É Sim, simples, né? sim, Uhum. sim. Até porque, segundo o conceito hermético, o mundo, o universo é mental. Sim. Nós somos uma ideia, tudo é uma ideia, Uhum. né? Sim. E aí, porque eu não achava que fazia sentido se você não nortear um gráfico, ele não funcionar. Exato. Entendeu? Eu falei, gente, o que importa é a figura, é o que está sendo representado ali, a figura, né? É a Sim. imagem que tá vibrando numa posição. Lá, cá, para mim, não tinha, não fazia sentido. E eu buscava essa informação. Não, tem que nortear. Aí você traz essa informação de forma completamente aberta. Eu falei assim, peraí, então vamos ver esse conceito aqui na prática. E é aquilo mesmo. Sim. Sim. E eu lembro que você falou no começo assim, olha, você vai usar por enquanto papel, aquela coisa toda. Mas com o tempo tu vai pensar, tu vai emitir já energia para aquilo dali e aquilo vai funcionar. E é de fato isso, Uhum. Sim. entendeu? O olho do observador, né, que vai fazer a diferença no resultado.
Física quântica, mecânica quântica, colapso de função de onda, experimento da dupla fenda. Para mim, aquela ali, aquela parte ali que é o módulo um realmente é isso. Quando a gente entende isso, e realmente que é o observador que cria a realidade, o colapso da função de onda, aí tu vai por um outro caminho totalmente diferente, né? Por isso que eu sempre falo assim, o módulo um é exatamente o módulo onde tem que pegar a cabeça da pessoa, abrir ela e fazer assim, entendeu? Isso. E dizer, olha, cara, esquece É, tudo isso aqui e vamos olhar para isso aqui e o mundo vai ser diferente a partir daqui, né? Então, exatamente. Exatamente. uhum, É, aquele seu biômetro, né, que você mede a frequência, se a pessoa está acelerada, se ela está numa frequência mais lenta. Cara, uhum, aquilo dali ó, tem acontecido comigo direto. Quando eu faço a mensuração ali, eu falo assim, opa, aqui tem duas coisas. Ou alguma interferência energética, eu falo no uhum, mental da pessoa, que geralmente quando olha tem algum processo lá, tipo assim, algum processo obsessivo. uhum, Duas consciências frequenciando, fazendo acelerar o mental, né? uhum, Ou a pessoa que tem um processo de aceleração mental mesmo, tipo assim, ela não consegue parar para pensar. E quando a gente dá esse relato diagnóstico, a pessoa fala, nossa, justamente isso, eu não consigo dormir porque minha mente não para, sim, né? sim, uhum, Então, ali para mim, foi fundamental, foi fundamental. uhum, Aliás, todo o material ali que você coloca, uhum, é, tem vez que a gente não sabe o que está acontecendo, de certa forma, mas quando você vai na causa, você vê no tratamento, ele aponta para a causa, ali começa a contar uma história, sim, sim, uhum, né? Teve uhum, um caso, por exemplo, que eu peguei de uma pessoa que identificou vícios. E aí foi na causa o mental superior, foi para o mental superior. Eu não entendi o que estava acontecendo. Aí eu fiquei mental superior, nossa, causa. Eu falei assim, não, isso aqui não vem dessa vida, isso aqui vem de vida passada. uhum, E aí eu perguntei se ele trazia isso. Trazia. E aí quando eu estudo numerologia também, né? Aí quando eu observei a numerologia dele, tinha um número kármico, o número 15, o número 14, né? uhum, É o número kármico, que diz que a pessoa já teve em vidas passadas, numerologia kármica, processos com vícios de diversas formas. E aí eu perguntei a ele, vem cá, você tem algum problema com vícios e tudo mais? Ele fala, cara, tenho. Eu uhum, entro numa rave, olha, vai para rave, e já dá vontade de beber, de fumar. Eu falei assim, cara, então tá matada a charada, cara. Aí vem uhum, daí. Então é sim. muito massa, porque se conversam, tratamento e causa o tempo todo se conversando. E aí você tem que ter uma liberdade, como você fala, é a radiestesia sensitiva, para se permitir a sensibilidade, né, a Uhum. egrégora, lhe auxiliar no processo. Né? Sim, sim, é aí. E também ter essa visão mais ampliada, né? Que, na verdade, aquilo que está acontecendo nessa vida desse sujeito é apenas a manifestação, mas que a causa não está nem naquela persona, não é nem naquela personalidade que está encarnada ali. A causa está numa outra persona, né? Numa vida passada personificada que ainda não está equalizada e que está vibrando ali. Então, aí tu Exatamente. amplia o teu conceito para achar realmente onde é que está a causa disso, né? Porque é aquela Exatamente. coisa, às vezes o sujeito está tentando parar com esse vício com o olhar de que é algo desta persona, desta vida, e não vai funcionar porque não é ali que está. Se tu não tiver uma Exatamente. ferramenta para realmente acessar esta outra persona que está vibrando esse programa e desprogramar isso, né, mudar o padrão vibratório que no meu entendimento, o padrão vibratório é um programa, né? Tu coloca outra vibração, tu muda o programa, ou aquele programa não vibra mais, tu não consegue realmente acessar o problema e acessar a causa e curar a questão, né? E parar a manifestação. Essa é a Exatamente. ideia de sempre estar ampliando os conceitos, né? Exatamente. No meu primeiro teste, depois de estudado, né?
Uma mãe, amiga minha, terapeuta, ela chegou, me ligou, falou assim, Hildo, você que trabalha com essas coisas aí, me dá uma força aí, porque minha filha está passando maior mal. Eu falei Uhum. assim, como assim? Ela tá na escola e tá passando mal, diz que não aguenta, a cabeça estourando. Aí eu, tá, vamos lá. Aí abri, né, a frequência dela. Aí quando eu vi, nossa, o que tinha lá era um ancestral, um avô da menina, tava lá. Ela falou assim, Uhum. olha, vamos tratar ele, vamos tratar ela, já tratar os dois, aproveitar, né? E aí aqueles gráficos que você traz lá, né, de tratamento, né? Uhum. é, simplesmente com 10 minutos, né, ela ligou. Minha filha disse que passou tudo. Eu falei assim, Que legal. passou. Aí eu falei, funciona, cara, funciona, entendeu? Sim, E sim. aí aquilo estimulou a fazer mais ainda. E aí, pronto, Uhum. é o meu trabalho principal com a radiestesia sensitiva. Assim. Que legal, né? E é como tu estava falando, porque a gente trabalha com algo muito, muito subjetivo, né? Eu me lembro que no início, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu pensava, meu Deus, como é que pode? Eu tô cobrando de uma pessoa para fazer esse troço aqui, que nem eu tenho bem certeza e tal, né? E aí, mas aí era doido, porque as pessoas diziam, nossa, passou isso, não estou me sentindo bem, já mudou tudo, ou então ligavam depois, ou mandavam mensagem depois, uau, aquilo funcionou, aconteceu, ou aconteceu isso e aquilo, aí tu olha e diz, uau, esse troço funciona, né? Porque o que valida é realmente o que tu vê, os fatos que acontecem, que te mostram, né? Porque uma técnica dessas que é extremamente subjetiva, principalmente para nós que não enxergamos, né? Não ouvimos, não enxergamos dessa forma mais ostensiva, porque a minha sensitividade é mais física e intuitiva, eu não enxergo como outros médios ostensivos, né? Então é É, muito difícil tu acreditar. Então é por isso que eu sempre costumo dizer, radiestesia é treino, é treino, é treino. Quanto mais tu faz, mais vem, tu enxerga o resultado, as pessoas te mostram o resultado e isso valida, né? E aí tu passa a ter certeza, e quanto mais certeza tu tem, mais o comando o que eu nem costumo falar, é sem negociação, né? Então, quando tu isso, dá um comando de colocar um gráfico, de fazer uma ação, não tem negociação. Foi, já ponto, né? já está Então, acontecendo. essa é a ideia. Eu hoje acredito nisso, né? Que um radiestesista não é tanto pelo que ele tem de conhecimento, né? Mas sim do quanto ele tem de comando, né? Então a radiestesia ela vai funcionar muito mais pelo potencial do comando que tu tem de colapsar a função de onda e de modificar as coisas, de criar realidade, do que propriamente por um conceito teórico que se tem, um conhecimento teórico que se tenha, né? Sim, Então compreendo. eu acredito que é isso, é entender os processos e dar o comando sem negociação. É isso, né? Sim, é isso, Hum, exatamente. E à hum. medida que a gente vai fazendo isso, vai se abrindo mais. Eu Eu tô não te sei. ouvindo bem baixinho. À medida que a gente vai se aprofundando, é, parece que os mistérios vão se desvendando, né? Uhum. E vão chegando mais informações mais precisas para a gente, Sim, entende? É como se aquela caixinha preta, fechada, lacrada, ela se desmontasse toda diante sim, de você, sim. Ah, aham. né? E acredito que Então, isso funciona à medida que a gente vai abrindo a mente, né? Abrindo os conceitos, né? Ah, porque eu acho que essa é uma grande dificuldade que se tem, que normalmente se tem conceitos muito engessados, né? Aquela história, né? Com o que eu preciso limpar o pêndulo? É com botando na lua, no sol, no passando pano preto e tal. Não, amigo, você não precisa nem limpar o pêndulo, porque não é o pêndulo que entra em contato com a informação, e sim você. Então, quando tu faz isso, tu amplia, tu libera esse conceito, ele não é mais necessário. Eu tenho que botar a pirâmide voltada para o norte ou para o sul. Não, amigo, você não precisa nem usar uma pirâmide física, é só você dar um comando, entende? Então, aquilo simplesmente, como tu fala, se dissolve, não tem mais essa barreira.
né? Essa Isso, essa parede. caixa, exatamente, essa Essa resistência, essa caixa. âncora que É, acaba prendendo você, limitando você de sim, realizar os processos, é. né? E isso tu vê, isso é super importante da gente usar isso na nossa vida cotidiana, né? Quantas coisas a gente faz, comete vários erros e várias violências em função desses conceitos fechados numa caixa e que a gente não consegue olhar o outro, não consegue, né, olhar a visão do outro, porque eu Sim. estou tão engessado nisso e acabo sendo violento e recebendo violência nas relações. Então isso se aplica a tudo, né? E principalmente em achar que aquilo não pode ser modificado, porque quem criou, quem acessou a informação, acessou com uma consciência, Exato. entende? É, Então, aquilo vai se aperfeiçoando à medida que a pessoa se permite. Ou seja, sim. você trouxe um conceito, você se permitiu que o conceito fosse modificado, porque ele já existia. Uhum. Você só enxergou, acessou o que as pessoas resistentes não queriam enxergar, não querem Evidente. aceitar, É, sim, entendeu? sim. E aí assim vai. Não significa que de repente você vai chegar com a radiestesia sensitiva 2.0, né? Uhum. Sim, Então, olha, gente, eu acessei mais uma coisa aqui. E faz sentido, porque tudo é a condição que a gente dá para que as coisas se realizem. sim, sim. Eu acredito que se a gente se colocar nessa condição de não enquadrar, de não deixar as coisas numa caixa, de deixar isso aberto, até na própria questão da investigação, ela é muito, né? Quando a gente começa a aprender radiestesia, essas coisas, quando a gente tem essa mente um pouco limitada, a gente não consegue ver as coisas. Ah, apareceu uma resposta aqui. Nossa, mas como assim? Não pode ser isso, não pode ser essa resposta. Isso é uma limitação. Quando tu está com a tua Exatamente. mente aberta, apareceu a resposta, tu diz, ok, a resposta é essa. Eu ainda não entendi o porquê que ela é essa resposta. Uma hora eu vou entender, mas a resposta É é isso aí. essa. Entende? Porque aí Exatamente. tu já passa a ter certeza, tu não fica duvidando ah, ou pré-julgando, digamos assim, né? Porque o Sim, julgamento é uma caixa que tu te coloca. Então, é. quando tu abre isso, o teu sistema de investigação muitas e muitas vezes aparecem respostas totalmente ilógicas em relação ao contexto, num primeiro momento, né? Aí depois eu digo, ok, a resposta é essa. Aí eu vou investigando. Ah, agora eu entendi por que dessa resposta. Entende? E vou te trazer um exemplo. No biômetro tem uma parte que fica aberta, né? Sim. Das causas, né? É ali, Uhum. tipo assim, você mapeou algumas e ali fica outras para. Isso. E teve uma que eu chegou, estava batendo ali, nenhuma daquelas, e tinha outras. Eu falei assim, nossa, não é nenhuma dessas causas, tem outra. Tá, então tem outra, como você falou. Eu estou aberto para entender qual é. Uhum. Me coloquei disponível. Aí no outro segundo atendimento, caiu de novo lá. E aí já me veio assim a resposta, contratos. Eu falei assim, aí eu perguntei, é contratos? Assim, sim. Eu falei assim, olha só, né? Sim, contrato não tem ali na técnica, né? Não foi pensado. Exatamente, né? Mas ele apontava, tem outra coisa aqui, que não está Sim, aqui, mas tem. Ela não está vista, mas tem. E aí, como você falou, a gente se abre e aceita. Eu não estou vendo, mas sim, existe, eu respeito. Mas como é que eu vou tratar isso aqui então, que eu não estou vendo? Ah, você vai fazer isso, tá lá. Ou seja, vai ter exato. sempre Sim, uma solução para o diagnóstico que foi apresentado. Sempre. exato. E às vezes essa solução não obrigatoriamente tu precisa saber qual é, né? Entende? Isso. Então outra, eu preciso saber qual é? Não, mas eu posso tratar essa outra? Posso. Tratando a outra em um, dois, entende? É, Isso entendeu? é abrir a mente, né? Porque alguma pessoa de uma mente engessada pode dizer assim, putz, como é que eu vou tratar isso se eu não sei? Ah, travei aqui, né? Então, Exatamente. A gente essa é a aprende ideia. que a gente só precisa dar condição para a coisa ser feita. Isso, Como eu vai acho ser que feita? essa é a questão, é o estado que tu te coloca.
Por isso que eu acho que a questão do entendimento e da parte teórica e da parte lógica é exatamente isso. Isso é que eu procuro ali naquele módulo um ali falando sobre física quântica, mecânica quântica, é exatamente tirar a pessoa desse estado tradicional que a gente está, onde a gente enquadra as coisas e a gente busca as coisas dessa forma, para colocar num outro estado. Não entende? Um outro estado, no estado, quando tu entende o mundo como onda e não como partícula, é como se a mente abrisse, né? Não sei se faz sentido isso para ti, mas aí tu te Total. coloca num outro estado de percepção das coisas. Olha, eu voltei várias vezes a aula para entender, porque à medida que você vai ouvindo, aquilo vai se abrindo, vai se Uhum. ampliando, né? Então é uma coisa bem interessante. Depois que você cai, entende, e fala assim, nossa, cara, tudo que foi dito está tudo ao contrário. Não é isso. Infelizmente é essa a conclusão que se chega, né? É, Eu é te, tão eu te simples. diria, eu te diria hoje de forma diferente. Não é que não seja, também é daquela forma. É, Porque as pessoas acreditam que é daquela forma, entende? Então, é, se é. tu acredita que tem que usar a pirâmide física e nortear ela sempre, e esperar 10 minutos para carregar, como eu já ouvi, cara, vai funcionar. Faça assim que funciona. Vai que vai dar certo, entendeu? Porque a pessoa acredita nisso, naquilo. Então vai funcionar assim, é colapso de função de onda. É o É observador que cria a tipo, realidade. é Mas o não placebo, é né? assim, ou somente assim, entende? É, exatamente. É como o placebo. Vai funcionar porque a pessoa É. acredita que vai funcionar. E a gente pode estar falando de uma radiestesia avançada, ou imaginando que isso aqui seja um modelo avançado, de repente outra pessoa pode olhar e dizer, cara, os caras ainda estão ali no meio de uma caixinha, entendeu? Porque deve ter outro modelo que é muito mais avançado, que colapsa um outro tipo de crença, outro tipo de realidade. E ok, né? Né? Exatamente. Hum. Como eu falei, a permissão, a gente nunca pode se fechar em possibilidades, porque Sim, aí a gente para de evoluir. isso, é. Enquanto a gente achar é isso, pronto, acabou tudo, Sim, né? tu travou o processo, né? É, Travou o processo. exatamente, Não avança exatamente. mais. Né? Então, desde quando eu comecei a assistir, para mim foi fácil, você sabe. Você também me deu maior suporte ali respondendo pelo WhatsApp, né? Todo apoio, Uhum. orientação, né? Então foi super fundamental. Foi um curso muito gostoso de fazer, muito leve de fazer. Você conduziu de uma forma muito didática, sabe? Assim, Uhum. eu digo para quem eu já tinha uma experiência, mas para quem nunca teve, não vai ter dificuldade, porque tudo que Uhum. precisa ali você vai trazer de forma muito clara, né? Uhum. A seu modo, e não vai ter nenhum tipo de dificuldades, Que entende? bom esse teu depoimento, porque eu acho que eu prezo isso, é exatamente ser bem contundente, né? Falar realmente o que é importante e que tenha uma conexão, um conteúdo com o outro que vá avançando e fazer um fechamento, né? Isso é sempre a minha preocupação na montagem assim do curso, né? É que as coisas se concatenassem para que fizesse sentido sem encher linguiça, como eu costumo falar, né? Quer dizer, a coisa bem Não, ali. ah, tem direto no aulas, tu vê, ponto. tem aulas ali de 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, né? É só aquele Uhum. assunto, é isso, ponto, próximo assunto e vai, né? Exatamente, entendeu? E eu gosto de temas assim, de propostas assim. Para mim, então, foi super válida, né? Uhum. Eu lembro que eu fechei, comprei o ano passado em junho, mais ou menos, que eu estava tão ansioso que eu fiquei, acho que foi uma semana ou 15 dias, já tinha fechado todo o curso, né? Que Não, eu legal. precisava, Sim, são entendeu? 80 e poucas videoaulas ali e já Mas eu ficava o devoraste dia tudo. todo, eu ficava o dia todo, eu não fazia outra coisa senão assistir. Porque são dois temas que eu gosto: a sensitividade, a radiestesia e aquele módulo que você traz ali que eu digo para. Vou dizer que 90% do que acontece está dentro daquele quadro de captação, Sim, sim. entendeu? Uhum. É. É, traumas, cara, massa, entendeu? Assim,
Eu Uhum. digo para você, aqueles módulos eu utilizo todos na apometria, Sim. Nildo, todos. se cortar é por causa do tempo, daí a gente se liga novamente, tá? Tá. Pronto, tranquilo. E, Mas e eu o, uso. sim, aquele módulo deriva da apometria e principalmente da minha prática. Tem muito conteúdo ali que é teórico, que é da vivência mesmo, né? De trabalhar em centros de captação, em trabalhar com médium em desdobramento. Eu adoro trabalhar com médium em desdobramento. Meu papel sempre foi esclarecedor, né? Aham, Mas um médium em desdobramento do meu lado, pelo amor de Deus, né? A gente faz chover, né? Porque o cara, tu dá o comando, o cara vai aonde está a informação, não importa se ela está no outro multiverso, assim, ele vai, né? exatamente. Eu me lembro Hum, uma colega que eu tinha que eu falava assim, ah, como é que é? Te desdobra no espaço-tempo e vai até onde está a informação e pá. E um dia ela disse assim, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Aí eu voltei, né? E eu falei, o que que está acontecendo? Cara, eu tô indo lá para um outro multiverso que funciona de uma forma totalmente diferente. Eu tô me desintegrando aqui, tá muito ruim isso. Opa, então vou ter um pouquinho mais de cuidado. Aí, a partir daquele momento, ao invés de fazer ela ir até onde estava a informação, eu fazia a informação vir até uma tela mental dela. Que Então ela massa, ficava cara. aqui, tipo, tá, vamos resolver esse problema. Porque um médium em desdobramento, tu dá o comando e ele faz o que tem que ser feito. Ponto. Ele vai até Exatamente. onde tiver a informação, não importa onde ela estiver, em que galáxia ela estiver. É Entende? isso mesmo. É isso mesmo. É muito interessante, É, né? eu trabalhava com equipe, né? E facilitava bastante o trabalho com a equipe com o teu material. Aí Olha. hoje, Uhum, hoje eu trabalho com outra equipe, mas faço trabalho sozinho. E uhum, assim, para tudo para mim, tudo que precisar para mim, pessoal, profissional, trabalho uhum, com filantrópico, tudo é com a radiestesia sensitiva, uhum. Sim. entendeu? É É, uma porque filosofia para mim. é exatamente o que eu ia te falar. Ela não é apenas uma questão de técnica, porque se ele é a restesia, eu até me arrepio de falar, ele tem esse conteúdo filosófico, entende? Na verdade, o que eu estou passando ali é uma visão de mundo. É como, filosoficamente, como eu entendo o mundo, né? Esse conceito de reencarnação. Por exemplo, algumas pessoas que eu já fiz cursos de pessoas que, aqui não se fala em reencarnação. Para mim, como é que tu não vai falar, como é que tu vai querer entender o mundo se tu não vai falar nisso, né? Como é que tu vai querer entender o tempo, o passado, o futuro, o presente se tu não falar nisso, né? Não tem como não Não faz colocar sentido. isso na tua filosofia de vida. Fica muito plástico tudo, né? Fica muito sem É, sentido. e Então, vai ficar faltando informações. exato. Não É tem como como as coisas se explicarem assim. Não dá, é, entendeu? aí você só vai entender parte da É, coisa. isso, é. E aí, quando tu vai até o futuro, até o passado, até o paralelo, tu consegue entender as coisas, né? Como que elas são relacionadas, né? Uhum, Ah, exatamente. essa questão de acessar o futuro, acessar as vidas paralelas, a gente tem uma ideia do passado como algo que já aconteceu, mas não se tem ideia de futuro como algo que está acontecendo, assim como o passado está acontecendo, assim como o paralelo está acontecendo. Então, Pois é, tu amplia a visão de mundo, né? pois é. E a sua sacada de tratar o que está nos atacando inconscientemente, né? Sim. Então, o emaranhamento, cara, nossa, belezura, Uhum. entendeu? Sim, sim. Super interessante, né? E isso tem a ver com a questão cotidiana, né? Às vezes de repente tu tá discutindo com uma pessoa ou tratando de uma pessoa e não é com ela que tu tá falando. Tu tá falando com uma persona, tu tá falando com alguém que é do Isso. passado que está se manifestando ali. Quantas e quantas vezes a gente reage de uma forma, poxa, para tal evento eu parece que sou outra pessoa, não consigo me controlar, eu mudo, eu realmente fico com raiva, fico com isso.